A vez passada que eu e a Sara visitamos o Brasil foi antes da pandemia. E é diferente chegar do outro lado de uma pandemia, não? No sentido que o mundo mudou muito, está mudando muito. Depois da pandemia, tivemos agora a guerra na Ucrânia, a inflação, polarização política, uma realidade cada vez mais virtual. Visitamos um Brasil diferente do Brasil de alguns anos atrás, vindo de uma Itália que também é diferente. E nós mudamos também. Recentemente li um artigo que dizia que estamos vivendo em um período de regressão do processo de globalização no mundo. Entre 1989 e 2019, tivemos 30 anos de relativa paz, prosperidade e integração global. Mas agora parece que o mundo está um pouco se dividindo entre grupos de democracias e de governos autoritários. Uma fase difícil para muita gente. E difícil também para muitos de nós no nível pessoal. Uma fase em que muitos de nós perdemos pessoas queridas, ou perdemos relacionamentos ou amizades, perdemos o emprego ou a empresa, ou não vimos alguns dos nossos sonhos virarem realidade. Quando a gente estava comendo na casa do Fábio e da Dani na quinta-feira, foi quando ele chegou a ligação, né, que o Paulo Silas tinha falecido. Então, coisas que muitas vezes que nos marcam, que fazem a gente refletir e que às vezes demora um pouco de tempo para a gente conseguir se levantar também. Mas como processamos as perdas é crucial. Porque eu, pelo menos, encontro um certo prazer em ficar para baixo. Eu acho uma coisa gostosa o fatalismo, a deprê, não fazer a barba, ficar na fossa, não é gostoso? Estava falando disso para a nossa igreja em Roma e falei que no Brasil temos todo um gênero musical que fala de homens traídos, abandonados e sozinhos. Eles falaram, verdade. Eu falei, verdade. E aí eles têm as músicas, né? Não aprendi a dizer adeus. Tentei te esquecer. Desculpe, mas eu vou chorar. Coração está em pedaços. Eles adoraram, bateram palma. E eu falei, querem ouvir um pouquinho? Eles falaram sim. Aí eu compartilhei um clássico, né? Bossa Nova? Não. Aquarela do Brasil? Também não. Eu compartilhei Dormi na Praça. Caminhei sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça tentando te esquecer. Me adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia e o guarda me acordou. Aí diz, né? Seu guarda, não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. No Brasil a gente tem música para isso, não é? A fossa é gostosa, tô mal, tô deprê, exagerar no sorvete, ficar de pijama, ficar debaixo do chuveiro um tempão, escrever o nome dela no vidro embaçado. É bom, né? Mas hoje eu queria transmitir 3 pontos, que são para cima, não para baixo. Para frente, não para trás. E juntos, não cada um para um lado. São as lições que aprendemos em uma das épocas mais escuras do povo de Israel. O que 2 mulheres que tinham perdido tudo fazem. Elas se levantam, não ficam para baixo. Elas vão para frente, não para trás. E vão juntas, não cada uma para o lado. Então vamos ler aqui os primeiros versículos do livro de Ruth. Se você tiver, ou acho que vai ter os slides aqui em cima também. Vamos ver. Isso, vamos lá. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Isto é, a Noemi sofre perdas enormes, pelo menos 5 perdas muito grandes. Enfrenta a fome, que obriga a família a migrar para um outro país. Perdem a terra e vão para Moabe, um país árido, de fé pagã e cultura brutal. A saúde espiritual também, porque é uma história que acontece na época dos juízes, uma das épocas mais escuras de Israel. E nessa situação de vulnerabilidade, a Noemi perde uma 4ª coisa, perde o seu marido, perde o seu braço direito.
Vira uma viúva, e vira uma viúva não na sua comunidade, onde talvez teria parentes que poderiam ajudá-la, mas em uma terra estrangeira, onde arriscava cair na pobreza. Sobraram só os filhos, não é? E aí morrem os filhos também. O texto diz, depois de ter morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Quantas perdas, não é verdade? Ela perde a casa, perde a terra, enfrenta a fome, vai para um outro país, perde o marido e perde os filhos. Me lembra as mulheres e as crianças que vemos fugindo da Ucrânia, alguns chegando na Itália, e muitos perderam maridos, pais, filhos, e têm que recomeçar a vida em um país estrangeiro. Não é difícil. O nome Noemi significa agradável, mas no final do capítulo 1 ela diz o seguinte, vamos ler. Isso. Não me chamem Noemi, agradável, que significa agradável. Melhor que me chamem de Mara, que significa amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Eu entendo. Ela tinha perdido tudo. Não? Mas aí ela faz isso no versículo 6. Vamos ler o versículo 6 também. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera com as suas 2 noras com ela. A Noemi sofre muito, mas ela não fica derrubada. Ela se ergue, ela se levanta. É o meu primeiro ponto, para cima, não para baixo. Obviamente, temos que ter momentos para processar as nossas perdas, chorar e ficar em luto, obviamente. Não podemos cair em uma fé triunfalista, que não dá espaço para a dor, para as dúvidas, que diz que está sempre tudo bem, porque não é verdade. Os salmos são cheios de orações angustiadas e sinceras a Deus. E Deus nos ouve, Deus nos acolhe como estamos. Mas também não podemos cair no outro extremo e estar sempre mal, estou sempre para baixo, estou sempre reclamando de alguma coisa. Isso também é errado, viver em um estado de derrota contínua. Não ver os nossos desafios com olhos cristãos. Não colocar a fé em prática na nossa vida cotidiana. Não inserir os nossos problemas no quadro maior da redenção de Deus. Os problemas acontecem. As perdas acontecem. Mas aprendemos também a dizer, ok, é difícil, mas agora eu olho para Jesus, não só para os problemas. Enfrento dificuldades, mas tenho um Deus maior do que as minhas dificuldades. Me levanto, não fico no chão. É o que Noemi faz, depois de tudo o que viveu. Ela perdeu a casa, perdeu a terra, perdeu o marido, perdeu os filhos, mas ela se levanta. Não fica no chão e volta para Israel. É o que a Ana faz também, uma outra mulher da Bíblia, uma mulher que queria muito, sonhava muito a ser mãe. A Bíblia diz que ela tinha alma amargurada, que chorava muito e não comia por causa disso. Mas diz também que a Ana se levantou, buscou a Deus e o fez antes do filho Samuel chegar. Não quando virou mãe, mas antes de virar mãe. Não quando o teste foi positivo, mas antes quando o teste ainda era negativo. Não quando o seu sonho virou realidade, mas antes do seu sonho virar realidade. É também o que o profeta Jonas faz. Vamos ver esse exemplo. O que ele faz depois de ter feito muita besteira, na verdade, né? No começo do livro de Jonas, Deus diz o seguinte, vamos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, que era a direção completamente oposta. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Deus diz, levanta-te, Jonas. Mas ele vai para a direção oposta, desce para o porto, desce para dentro do navio e depois desce nas profundezas do oceano. Deus diz, levanta-te. Mas Jonas desce, desce e desce.
Mas Deus não desiste de Jonas. Deus não desiste do campo missionário de Nínive, da época. Então no capítulo 3, Deus faz isso aqui. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Talvez você fez como Jonas. Desceu, desceu e desceu ainda. Mas agora Deus diz: levanta-te, para cima, não fica para baixo. Coloca os olhos em Jesus, fica de pé, recupera a tua esperança, volta à alegria da tua salvação, eu te mando em missão. Não fica como vítima, vira o protagonista da sua história. Não fica olhando para o que os outros fizeram, mas para o que você vai fazer agora. Não cai no pessimismo, no cinismo, no fatalismo. Volta para o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus ressuscitou. Jesus salva. Não deixa a vida te derrotar, mas levanta-te com Cristo. Vamos lá para cima, não para baixo. É o primeiro ponto. Levanta-te. É o que Noemi e as suas noras fazem no começo do livro de Ruth. Elas se levantam. Mas aí chega um dilema, que é: para qual lado ir? Não basta se levantar, precisa saber também para onde ir, não é? E depois de tantas perdas, e as 3 tinham perdido o marido, a tentação de voltar para trás era grande. Vamos ler o que acontece. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com o falecido e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que há esperança para mim, e ainda que eu me casasse esta noite, depois de ser luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. É um gesto de amor de Noemi. Deixar as noras recomeçar a vida, se casar de novo e formar outras famílias. É um gesto de desapego e de generosidade muito natural e muito bonito para viúvas da época. Mas era também voltar para a casa dos pais. Era também voltar aos deuses de Moabe. Era também voltar a colocar a fé em um casamento, em um marido e na segurança de um casamento. Se levantar é importante, mas um outro dilema que encontramos em épocas difíceis é ir para frente ou para trás. Avançar com fé ou regredir aos deuses e hábitos do passado. Depois da morte de Jesus, o que os discípulos fazem? Eles voltam a pescar. Voltam à vida que tinham antes que Jesus os chamasse a serem pescadores de homens. Nós somos tentados a voltar ao que nos trazia um senso de segurança e de estabilidade. Nos sentimos frágeis e regredimos. Voltamos à vida que tínhamos antes de nos entregarmos a Jesus. Voltar a colocar a confiança nas nossas economias, talvez. Ou na nossa casa. Voltar a crer na importância das aparências, dos contatos, do sucesso, de se autopromover, das gambiarras, da minha felicidade pessoal. Não basta se levantar, temos que avançar e não regredir. Quando você está firme, os deuses de Moabe são fracos, não são nada.
Mas quando é frágil, são algo para agarrar. Porque é o que fizemos no passado. E voltamos para eles. Mas Deus nos chama a algo de novo. A liberdade do povo de Deus. A novos passos de maturidade em Cristo. Não tenha familiaridade dos mecanismos do passado, mas vão te levar à maturidade, à paz, à santidade e à plenitude da vida em Cristo. Não coloque a sua confiança numa casa, no dinheiro, nos filhos, na sua carreira, no seu potencial, em você mesmo. Coloque a sua fé em Deus. Fixe os seus olhos em Jesus. Deus é a nossa rocha. Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso companheiro de alma. Decide hoje, eu vou para frente, não para trás. Vou avançar e não regredir. A órfã vai para trás e volta para a segurança da casa dos pais, de um novo casamento e dos deuses de Moabe. Mas a Ruth faz uma coisa extraordinária. É o nosso terceiro ponto, juntos, não cada um para um lado. Vamos ver o que ela responde. Isso. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu te deixe, e que eu não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. É uma resposta extraordinária. Duas viúvas pobres eram muito vulneráveis na antiguidade. Mas a Ruth coloca sua fé no Deus de Israel. Permanece fiel à sua sogra. E abraça um futuro glorioso como a bisavó do rei Davi. E uma antepassada do Senhor Jesus. Não podia ver o futuro, obviamente, mas temos sempre um futuro lindo quando permanecemos fiéis a Cristo. É o nosso terceiro ponto. Para cima, não para baixo. Para frente, não para trás. E juntos, não cada um para um lado. Juntos a gente levanta uns aos outros. Juntos a gente se estimula a avançar na fé. E juntos vamos além do que podemos fazer individualmente. É um exemplo extraordinário, exemplo de Ruth. Aonde fores, irei, e aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela cria uma relação que supera as dificuldades e que se fortalece com as dificuldades. Ela e Noemi vivem um ao outro, que vemos tanto na Bíblia, não? Apoiar uns aos outros, abençoar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Elas mostram também a beleza dos tipos de amor não romântico. Uma sogra e uma nora, que viram como mãe e filha uma para outra. Elas reconstroem a vida juntas, não cada uma de um jeito. E é o que nós fazemos como igreja também, não é verdade? Somos adotados por Deus como seus filhos. E adotamos uns aos outros como irmãos e irmãs na fé. Unirmos as forças de vários núcleos familiares para formar uma grande família espiritual e servir uns aos outros. Um tempo atrás eu ouvi uma parábola, uma pequena parábola, que contava a história de uma pessoa que visitou o inferno e depois o céu. Uma parábola. Quando ela chegou no inferno, ela viu um caldeirão cheio de comida. Mas as pessoas ao redor dela estavam famintas, porque tinham colheres muito compridas que não conseguiam pegar comida e pôr na boca. Mas aí essa pessoa depois visitou o céu. E no céu ela viu a mesma cena, o caldeirão, a comida, as pessoas, as colheres compridas, mas no céu elas estavam satisfeitas e felizes, porque elas pegavam a comida e serviam umas às outras. É uma imagem do um ao outro do que a Bíblia nos diz. Nós alimentamos uns aos outros. Nós abençoamos uns aos outros. Nós servimos uns aos outros. E é o que a Ruth e a Noemi fazem. Então coloco uma pergunta para você. O que significa para você hoje? Ir para cima, para frente e juntos.
O que tem te deixado no chão? O que te tenta regredir ao passado? Qual relacionamento ou amizade você tem tentado abandonar ou a não começar? Não fica no chão. Se levante. Olha para Jesus. Coloca o seu problema no quadro maior da redenção de Deus. Dê novos passos de fé também. De oração. De consagração. E vamos fazer isso juntos. Não separando, não dividindo. Juntos. Antes de concluir, deixa eu contar algumas histórias de pessoas que têm feito isso ali na Itália com a gente. A primeira é a história da Luciana. A Luciana passou por anos muito difíceis no trabalho e anos muito difíceis no casamento também. E o casamento dela acabou. O marido divorciou dela. Um dia ela viu na frente da paróquia do bairro dela um cartaz que dizia que Deus te ama. E ela ficou tocada e entrou. E um padre deu atenção a ela. Mas a intenção dele não era pura. Tentou fazer o que não deveria. E ela falou, foi pior que a traição do meu ex-marido. Mas ela não desistiu. Uma amiga convidou a nossa igreja. Um domingo, e ela veio. À ópera lá em Roma. Ela veio no domingo até que a gente estava apresentando o orçamento e desafiando a comunidade a aumentar as ofertas, porque a gente estava no vermelho. Mas a Luciana adorou. Ela falou, que transparência. E gostou. Se levantou com Cristo, deu a sua vida para Jesus e se batizou no ano passado. Está dando novos passos para enfrentar as dificuldades da vida dela. Mas passos com Cristo e juntos. Tenho muito orgulho da Luciana. Segunda história. A história do Vincenzo. O Vincenzo é um rapaz muito querido. Que teve anos de dependência das drogas. Foi para um centro de reabilitação. Lutou muito e conseguiu deixar tudo. Ele se batizou no ano passado também. Agora ele trabalha fazendo entregas com um caminhão para a Central do Lente de Roma. E um dia ele me disse, pastor, posso fazer uma doação, uma coisa do meu trabalho? Eu falei, claro. E ele doou 2 caixas cheias de todinhos e de muffins para as crianças da igreja. Elas adoraram, mas não sabiam o que tinha por detrás. Um homem que desceu na vida, mas que depois se levantou. E quis indo para frente com Cristo juntos. Tenho muito orgulho do Vincenzo. Essa aqui é a Melissa, uma moça que cresceu no Peru. O pai abandonou a família quando ela era pequena. A mãe se mudou para a Itália para encontrar emprego e mandar sustento para a família. Então ela cresceu sem os pais, com outros parentes, e depois de vários anos, na adolescência, mudou para Roma também. Nós a conhecemos no nosso primeiro ano em Roma. Ela e o namorado abraçaram Jesus, ela e o Giovanni. Mas a família do Giovanni pressionou ele. E ele deu para trás. E ela quis seguir o namorado e parou de frequentar a igreja também. Anos se passaram. E um dia me veio de escrever para ela, perguntar como ela estava. E ela resolveu voltar. E voltou de novo. Se levantou. Se batizou recentemente. Perdeu parentes agora por causa do Covid. Mas está enfrentando tudo com muita fé e com Cristo. Tenho muito orgulho da Melissa. Última história. Essa aqui é a Madalina. A Madalina vem da Romênia. Ela cresceu sem o pai também. A mãe foi alcançada por missionários quando morava na Inglaterra, uma época, e depois se mudaram para a Itália. Em novembro do ano passado, o prédio delas foi interditado por risco de queda. E aí ela, a mãe e a avó, de um dia para o outro, ficaram sem casa. Mas a Madalina enfrentou tudo com fé. E é uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Agora mora fora da cidade, em uma casa provisória, mas ainda serve a igreja mesmo de longe. E ela que cria os nossos slides do domingo. Tenho muito orgulho da Madalina. Histórias de pessoas normais, enfrentando as dificuldades da vida, mas que estão se levantando e indo para frente juntas. E é o que eu queria propor para nós também, tendo um momento de oração agora. Antes de chegar nesse momento de oração, queria te convidar a fazer o seguinte, até 1 minuto de reflexão e perguntar e pensar quais desses 3 pontos são mais relevantes para você hoje. E o que significa para você hoje se levantar e ir para frente juntos. Pode ser?
Qual é o passo mais para você hoje? E o que significa para você hoje se levantar e ir para frente juntos? Vamos refletir um pouco e depois quero orar por nós. Agora eu gostaria de orar por nós também. Se alguém quiser até se levantar no próprio lugar, até como um gesto simbólico de colocar de pé, pode fazer e vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós te adoramos e te louvamos, Senhor, porque és grande, és santo, és perfeito, Senhor. Mas na tua sabedoria e bondade, Senhor, você também decidiu conhecer a dor, a traição, a tentação, Senhor, a morte, a cruz. Mas és também, Senhor, um Deus que ressuscitou e que nos oferece hoje novidade de vida, Senhor. A esperança dos filhos de Deus, adotados graças ao sacrifício de Cristo por nós. É o que a gente quer se fazer hoje, Senhor. Queremos nos levantar contigo. Queremos pegar na tua mão, Senhor. Queremos seguir Jesus, os passos do nosso Senhor Jesus. E fazer isso juntos. Uns com os outros, Senhor. Não esquecendo quem está do nosso lado. Mas ajudando uns aos outros a avançar com Cristo. É o que nós queremos fazer como teu povo, Senhor. Colocar o que temos no nosso coração aos teus pés. E nos levantarmos, Senhor, aos pés da cruz. Te adoramos e te louvamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.